Esse vídeo é para você que começou aquele projeto, só que parou no meio da jornada. Ou então até planejou muita coisa, mas nunca colocou em prática. E isso tem um motivo e tem como resolver. Aqui você vai sair com um plano prático para começar hoje. Nós temos uma mania de toda vez que a gente fica empolgado em começar algo, a gente começa a seguir várias pessoas que falam daquilo, começa a ler conteúdo, a gente entra de fato nesse mundo. E aí que está o grande problema. Toda vez que você consome tudo isso de forma massiva, é como se você desse uma dose para o teu cérebro, que você concluiu parte do processo sem ter mexido um dedo para que isso aconteça. É uma falsa sensação. Não tem problema nenhum você consumir conteúdo, só que você precisa limitar a quantidade de pessoas que você vai se inspirar. Não queira assistir conteúdo de todo mundo. Estabeleça ali 2, 3 pessoas que você vai ter como referência. E aí aprenda o básico para começar. E conforme você vai evoluindo, você vai estudando um pouco mais e aplicando. O grande problema das pessoas que travam é porque ela foca só na teoria. Ela quer deixar tudo perfeito, quer aprender o máximo para depois aplicar, mas não. Aprenda o mínimo, aplique o dobro, e aí quando você perceber que estagnou e precisa de mais conhecimento, você vai buscar na fonte e aplica novamente. A partir de agora, você vai fazer um compromisso comigo. Se em algum momento você tiver uma nova ideia ou aprender algo novo aqui, você vai comentar valeu e eu vou entender que esse vídeo já valeu a pena para você. Você precisa aprender a ter a capacidade de retomar projetos. Por exemplo, se você está no meio de um projeto que você parou, não é porque você parou que esse projeto acabou. Você pode sim retomar ele de forma ainda melhor. Tem muitas pessoas que dão uma pausa, aí ela desanima e joga a toalha, joga para lá e quer partir para uma nova ideia. Mas lembrando, se ela tivesse focado naquele projeto anterior, ela já teria evoluído demais. Porque toda vez que você busca um novo projeto, você precisa dedicar tempo e atenção para entender pelo menos o básico. E se você tivesse pego esse tempo e aplicado naquele projeto, retomado ele já teria evoluído. Então, no decorrer da jornada, você precisa aprender a se perdoar. Olhar para dentro e falar assim, cara, isso aqui foi uma etapa da minha vida, só que agora eu vou voltar ainda melhor, vou voltar fazendo diferente. Isso aqui não é um papo motivacional, e sim para você refletir, olhar para dentro para ver se realmente você está fazendo algo certo, algo por você. Muitas vezes com os outros, você é uma pessoa mais tranquila, mais de boa, tolerável. Só que com você, tu é mais agressivo, tu não se perdoa. Toda vez você tá ali, ó, se agredindo, se forçando, não dá tempo de descansar. E muitas vezes tu acaba desistindo de um projeto porque tu tá cansado, não é porque tu tá desmotivado. E quando a gente tá cansado, a gente só precisa de uma pausa, só de um descanso. 3 dias de descanso, uma semana, para tu respirar, colocar as ideias no lugar, já é suficiente. E uma terceira dica super importante é que todo negócio ele não é uma linha de ascensão constantemente. Eu gosto de falar que ele é como se fosse um eletrocardiograma, aquele dos batimentos cardíacos. Ele sobe e desce, ele sobe e desce. Vai ter momentos que você vai estar muito bem, você vai estar lá em cima. Só que vai ter momentos que algumas coisas vão dar errado. Seja por um funcionário, ou então porque faltou o dinheiro no caixa da empresa, ou muitas vezes a tua vida financeira não está boa, ou a tua saúde. E aí tu precisa entender o estágio que você está. E aí você vai ter que precisar frear algumas coisas, economizar de um lado para colocar dinheiro do outro. E isso acontece com a maioria das pessoas, já aconteceu comigo. Só que tem muita gente que não fala, ela só mostra o melhor lado dela. Esse é um dos grandes problemas do Instagram, das redes sociais. As pessoas ali só mostram o mundo perfeito, mas não mostram os desafios, as brigas.
Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é um vídeo que no final das contas ele não vende. Não vende. Só que eu preciso ser sincero com a minha audiência. Eu preciso alertar ela muitas vezes, trazer para a realidade, para que ela entenda que nem sempre as coisas como ela está imaginando. E que sim, tem uma possibilidade nova de você restaurar algo, de você recomeçar. E tá tudo certo nisso. Cada pessoa tem seu tempo. Só que você também não precisa ficar olhando para o relógio e ver o tempo passar à toa e ficar por aí perdido, porque isso mata o ser humano a cada dia que passa. Você precisa ter a capacidade de enxergar as micro-vitórias do seu dia a dia. Todo dia vai ter uma micro-vitória, só que você precisa olhar para ela e enxergar, uau, ter aquele êxtase, aquele ânimo. Fazer de uma coisa pequena algo gigantesco. Ter a gratidão dentro do teu coração. Isso aí vai fazer você ficar cada vez mais leve. Vou te dar o meu exemplo. Quando chegou o primeiro inscrito nesse canal, fiquei muito feliz, comemorei. Quando eu bati ali 100 inscritos, eu comemorei novamente. Só que tem pessoas que querem apenas comemorar quando bate lá os 1.000 inscritos, os 10.000, 100.000, mas não. Valorize o pouco que você tem, que é valorizando pouco que você vai chegar no muito. É juros compostos. Agora tem um detalhe que ele pode de fato fazer você se afundar cada vez mais. Não olhe para o resultado do colega com inveja, querendo cobiçar o que ele tem, mas olhe com um olhar de inspiração, querendo ser curioso. O que ele fez de diferente que eu também posso estar aplicando na realidade do meu negócio e fazer isso dar bons frutos? Eu vejo muita gente que olha para o negócio do outro com inveja, tipo assim, essa pessoa não merece. Se a pessoa está tendo esse resultado, ela merece sim. E muitas vezes a gente tem a mania de olhar o resultado do outro, mas focar só naquilo sem olhar o bastidor. A gente não sabe quantas horas essa pessoa ficou sem dormir, quanto tempo ele teve que investir, quantos finais de semana, ao invés de descansar, passou trabalhando. Eu te digo isso porque é um autorrelato. Por muitas vezes eu já tive resultados exponenciais que as pessoas falavam, ai, como assim, Douglas, como que tu conseguiu isso? Eu nem vejo tu estudar, eu nem vejo tu fazer isso, né, aquilo. Mas as pessoas muitas vezes até vê, só que elas não dão a devida atenção. Ela só dá atenção ao resultado. Por isso que ela não enxerga as outras coisas que estão nos bastidores. Então você precisa ter a consciência disso. Isso é muito importante para você não se perder no decorrer da jornada. Isso que vai te diferenciar dentro do mercado. As pessoas conseguem enxergar a pureza no teu coração. Sempre. E antes de eu prosseguir, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma dica de como construir uma marca forte e lucrativa dentro do YouTube. Toda vez que você for retomar algo, você precisa retomar de forma fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, como eu retomei o meu hábito de ler livros que eu gosto tanto. Por um tempo, eu nunca gostei de ler livro. E aí eu comecei com temas que eu amava, que eu tinha interesse. E isso foi despertando o desejo. E aí depois eu parei de ler, né? Aconteceu algumas turbulências na minha vida. E eu acabei deixando de lado a leitura. E eu senti falta. Aí o que eu fiz? Falei, cara, eu preciso retomar a leitura. Porque é isso que eu uso também para construir alguns vídeos para o meu canal do YouTube. Aí eu pensei, vou começar com uma micrometa. Fui lá e coloquei aquela meta que ela é tão ridícula para ser feita, é tão fácil que você vai pensar assim, não, eu me recuso a fazer só isso. Eu vou começar fazendo isso, vou fazer um pouco mais. Então coloquei como meta ler uma linha de uma página do livro por dia. Então eu não chegava lá para abrir o livro e ler apenas uma página. Eu lia lá 2 parágrafos. Aí eu falei, nossa, agora eu vou abrir esse livro para ler 2 parágrafos. Eu abria para ler uma página. Aí depois eu fui escalonando, não lia mais uma página, eu lia 2, 3. Então começa com o mínimo. Aquele mínimo que é vergonhoso você não fazer, porque é muito fácil.
Isso aí vai fazendo o teu cérebro se acostumar que esse hábito não é difícil de retomar. E sempre coloque esse hábito logo após a um que já está padronizado na sua vida, que todo dia você vai fazer no piloto automático sem nem mesmo perceber. Por exemplo, se você sabe que todo dia você vai ter que escovar os dentes ao acordar, coloque como meta: logo após eu escovar os meus dentes, eu vou fazer a minha leitura. Ponto. Então você já encaixou um hábito logo após um hábito que já está fixado na tua vida. E a tendência disso continuar dando certo é gigante. É assim que eu faço e sempre gera bons resultados. Quando se trata de criação de conteúdo, você precisa ter regularidade. O grande problema das pessoas que querem construir conteúdo todos os dias é que ela pensa assim, ela senta e fala: nossa, vou fazer conteúdo. Aí ela vai pensar na ideia. Não. Teve uma ideia? Anota. O cérebro é ótimo para ter ideias, só que ele é péssimo para guardar. Então, se tá tomando banho, teve uma ideia, vai ali, anota. Tá dirigindo, teve uma ideia, anota. Tá próximo de dormir, teve uma ideia, anota também. Achou um vídeo bacana de inspiração, anota. Quando você sentar para fazer conteúdo, vai ficar mais fácil, porque você tem um arsenal de ideias que você consegue mesclar entre elas. E muitas vezes pegar ideias totalmente inovadoras, que vai te diferenciar dentro do mercado. E se você tem dificuldade de se posicionar dentro do YouTube, de vender aqui dentro, ou quer começar e não sabe por onde, no primeiro comentário fixado tem um link da nossa agência de YouTube. Então lá você entra em contato, que a gente vai traçar o melhor caminho, o melhor plano de monetização para você. Esses dias eu vi uma pergunta no Instagram que me chamou muita atenção. O cara fazia a pergunta assim, ó: quero fazer faculdade de Direito, mas eu não tenho tempo. E agora? A regra é simples. Se você quer começar algo e você não tem tempo, você precisa realocar o seu tempo. Tirar daquilo que não é importante, que não vai dar resultado, que não vai surtir efeito na tua vida, e colocar naquele local que você quer que aconteça mudanças. Muitas vezes a gente fica aí mexendo no celular por horas e a gente não percebe. Se você só eliminar aí 80% do que você fica mexendo no celular, vai sobrar muito tempo para você aplicar em outras áreas que você não percebe, que não tem mudança. Então, se quiser mudança, tem que investir tempo. Não tem jeito. E outra coisa também, não é só investir tempo, gente. Você precisa ler, você precisa estudar. Quando eu digo estudar, não é ver vídeo de TikTok, nem Instagram, nem de YouTube. Isso contribui? Até contribui. Mas estudar de fato é ler, é parar, é investigar. Isso que vai te diferenciar no mercado. Toda vez que você está lendo, você passa o máximo de tempo com contato com aquela linha de pensamento. Por exemplo, toda vez que você vai lá e pega um audiobook de um livro, você consome ele em 10 horas. Então você teve o contato com aquele conteúdo por 10 horas. Se você está lendo aquele livro de 400 páginas e você passa ali 30 dias, é 30 dias tendo contato com aquele pensamento, com aquela ideia, com aquele conteúdo. A tendência de fixar na sua memória é ainda maior. E toda vez que você está lendo algo, você lê imaginando. É impossível você não imaginar. Então você vai estimular a tua imaginação, a tua criatividade. Outra coisa que você precisa aprender é transformar projetos gigantes em mini projetos. Por exemplo, eu quero começar um canal no YouTube. Tu não vai começar aqui postando vídeo todos os dias. Publica um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias. Depois que você manteve essa frequência aí por 60 dias, 90 dias, você pode aumentar um vídeo por semana. Esse processo está muito difícil para fazer no dia. Separa um dia para fazer o roteiro, o outro para fazer o título, o outro para fazer a capa do vídeo, um para editar e o outro para postar. Quando você fragmenta o que você precisa fazer, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Deixa aqui nos comentários o que você está postergando há um tempo e você nunca consegue concluir.
E daqui 3 meses você vai voltar aqui nesse vídeo e você vai ver o que você digitou. Você vai colocar concluído.